Vamos falar um pouco sobre o conhecimento, a inovação e a construção do futuro das organizações. Vamos comentar sobre a contínua evolução do nosso mundo, as novas gerações. Vamos falar sobre o conhecimento, a inovação, a liderança, o futuro das organizações e teceremos, ao final, algumas considerações. De onde nós viemos? Nós temos, inicialmente, que voltar a 1784. A história vai ser rápida, eu não vou demorar muito tempo para contar a história, não. E nós temos a primeira revolução industrial, onde o carvão é fonte de energia, houve o desenvolvimento das máquinas a vapor, e começou, então, a produção e a revolução industrial propriamente dita. A segunda revolução industrial, ela já se caracteriza pela eletricidade como fonte de energia. E temos o nascimento da indústria do petróleo, produção em massa e a divisão do trabalho. O marco para essa segunda revolução industrial é a primeira correia transportadora de 1870. Uma terceira revolução industrial se caracteriza pela disseminação da eletrônica e sistemas de computação. E o marco é esse primeiro controlador lógico programável de 1969. Nós vivemos hoje uma quarta revolução industrial, ou como muitos chamam, indústria 4A. E o Fórum Econômico Mundial está também preocupado com essa quarta revolução industrial. E essa revolução agora se baseia em sistemas físico-cibernéticos. E a aplicação da internet das coisas, e coisas também nós chamamos internet das coisas e dos serviços, e vamos ter indústrias conectadas e fábricas inteligentes. As características dessa quarta revolução industrial é a utilização maciça de sensores e atuadores, alteração automática da configuração de máquinas, uma fábrica totalmente automatizada e operada à distância, uma tomada de decisões em tempo real, porque você vai adquirir instantaneamente, e instantaneamente está, entre aspas, porque há um delay de nanosegundos, e decisões, nós temos decisões no nível humano e também decisões no nível ciberfísico. Agora, essas revoluções não estão acontecendo apenas na indústria. Essa revolução está acontecendo em toda a sociedade. E quais são as bases dessa revolução? São três bases: a internet das coisas, a inteligência artificial e a segurança cibernética. Sobre a internet das coisas, nós podemos verificar que na parte de tecnologia da informação, desde o mainframe dos anos 60, passando pelo cliente-servidor, o advento da web, os sistemas em nuvem, as redes sociais e agora em 2015 a internet das coisas. Para aqueles que ainda não sabem o que é a internet das coisas, nós temos as coisas que são objetos comuns, equipamentos e tudo aquilo com sensores e atuadores incorporados. Do outro lado, nós temos sistemas remotos que coletam dados dessas coisas, processam e atuam sobre essas coisas. E no meio, nós temos as redes para interconexão. Tudo já está sendo conectado. Tudo já está sendo conectado. A segunda base dessa revolução é a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Primeiro, inteligência artificial não é o remédio para a burrice natural. Ela é uma ciência e um conjunto de tecnologias computacionais inspiradas nas formas como as pessoas usam os seus sistemas. E a sociedade hoje, poder-se-ia dizer, ela está dividida em ser alarmista em relação a isso, que é dizendo que as máquinas dominarão o homem, né? Quem vê esses filmes lá do Arnold Schwarzenegger,
né, fica até preocupado com isso. E muita regulação para proteger a humanidade. Por outro lado, há uma abordagem realista, onde os especialistas afirmam que essa inteligência artificial, ela não é uma ameaça à humanidade, ela é uma nova tecnologia, já está impactando positivamente as nossas vidas, mesmo que muitas pessoas não estejam sabendo. E muita regulação para proteger a humanidade, certamente um excesso de regulação vai prejudicar a inovação que está vindo por aí. Nós temos, na Universidade de Stanford, ela concentrou diversas universidades no mundo e soltou um primeiro relatório falando como vai ser a inteligência artificial e a vida em 2030. Serão 8 áreas de maior desenvolvimento: transportes, robôs, cuidados com a saúde, educação, comunidades carentes, segurança pública, emprego e local de trabalho e entretenimento. Isso vai gerar riscos, vai gerar desafios e vai gerar oportunidades. No que diz respeito a transportes e robôs de serviço, nós teremos que criar equipamentos seguros e equipamentos confiáveis. No que diz respeito a cuidados com a saúde e educação, nós temos que fazer uma interface, aspas, suave, com os especialistas humanos. Por exemplo, os médicos dificilmente, né, eles vão aceitar, né, que um robô ou um sistema robotizado com base em inteligência artificial, né, dê uma opinião melhor do que a deles, como já está acontecendo. E no que diz respeito a comunidades carentes de segurança pública, é preciso conquistar a a confiança da população. Emprego e local de trabalho é uma preocupação do medo de que essa nova tecnologia vai marginalizar e vai reduzir o emprego dos humanos. E entretenimento, diminuição das interações pessoais, no sentido de que hoje as pessoas, em vez, se eu for conversar com a pessoa que está na mesma sala, você vê que os millennials, eles, em vez de conversar com a outra pessoa, eles trocam mensagens pelo WhatsApp, né? Então, isso aí, há uma tendência também à diminuição das interações interpessoais. Alguns exemplos dessa inteligência artificial são os carros sem motorista, que já são realidade, e, no futuro, os carros todos deverão ser sem motoristas. Recomendações de compra online. Nós estamos na internet, né, fornecendo nossos dados, fornecendo o local onde nós estamos lá navegando de graça. E todos nós sabemos que não existe almoço de graça. Né? O que está acontecendo é que nossos dados estão sendo coletados de uma forma ética, de uma forma positiva, transformados em metadados que o WhatsApp, por exemplo, faz questão de não entregar. E nós temos, então, ao navegar, já vem informações ou possibilidades de compra específicas para cada pessoa. Porque quando eu estou logado no sistema, a forma que eu estou logado no sistema, a velocidade com que eu consulto aquele sistema, os sites que eu trabalho na internet já vão me dando devagar um perfil para saber o que eu estou precisando de comprar. Some-se a isso os reconhecimentos de face e tudo mais, nós certamente teremos uma evolução muito grande. Ainda nós temos a identificação de pessoas em fotos e a análise dos comentários das pessoas nas redes sociais sobre nós, sobre os produtos, sobre as empresas. Hoje, a cada dia, é muito mais difícil você entrar num site e fazer uma reclamação formal, uma reclamação estruturada. As pessoas conversam com as outras sobre o que está sendo positivo em relação àquela empresa, o que está sendo negativo em relação àquela empresa. Como é que eu, como empresa, eu vou saber disso? É através da inteligência artificial. Aquilo que você coloca na internet, isso eu estou falando não de uma forma alarmista, mas é uma tecnologia, é absorvido pelo sistema como forma de gerar informações para as empresas a partir das informações não estruturadas, que nós colocamos nas nossas conversas na internet.
As grandes empresas, então, começaram a investir maciçamente em inteligência artificial. Por exemplo, o Google já comprou 11 startups de inteligência artificial. A Apple, 7. A Microsoft, 5. O Facebook, 5. E a Amazon comprou 3. Todas as startups que estão dando certo em inteligência artificial estão sendo compradas, estão sendo adquiridas pelos grandes conglomerados de gestão de informação. O terceiro ponto, que é a base da revolução, da quarta revolução, que é para a sociedade inteira, é a necessidade da segurança cibernética. Nós vamos ter que ter robustez no processo de transmissão de dados e, certamente, proteção contra ataques e fraudes. A cada vez mais que nós expomos a internet, a cada vez mais que os sistemas estão interligados na internet, nós teremos que desenvolver mais e mais algoritmos contra ataques e fraudes. Essas 3 bases, elas têm uma outra base, que é o que se chama de Big Data. O Big Data é a base das bases. Essa imensa quantidade de dados gerados a cada instante e que impactam as pessoas, as organizações e os negócios no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, no último levantamento, no início desse ano, a cada minuto nós temos 100 mil tweets, 1,3 milhão de vídeos vistos no YouTube, 227 mil logins, e 6 milhões de exibições no Facebook e 24 milhões de pesquisas no Google. Isso tudo dá 640 terabytes de dados transferidos a cada minuto. Esse Big Data, ele caracteriza-se inicialmente por 3 Vs. São os 3 Vs de Laney que propôs essa terminologia. É o grande volume de dados, um tratamento instantâneo dos dados e uma variedade. Antes, nós só trabalhávamos com dados estruturados, com banco de dados relacionais, etc. E agora já estamos sendo capazes também, como falei, de trabalhar com dados não estruturados. Coletar informações de e-mails que estão circulando na internet, de vídeo, áudio, etc. Adicionalmente, Bandar propôs mais 3 Vs. E a grande facilidade é que acabou sendo tudo V, né? Como o americano gosta, né? Já tínhamos 3 Vs, agora são mais 3. A volatilidade, que é quanto tempo durante quanto tempo é relevante aquele dado que eu colhi. A veracidade, essa fonte do dado é confiável ou não é confiável? E a validade, qual que é a melhor forma de eu analisar os dados não estruturados que eu estou recebendo? Um exemplo da exposição que nós temos é quantas vezes nós já fomos hoje filmados? Uma vez? Por quantas câmeras nós passamos aqui no Museu da Manhã? Quando nós saímos dos nossos edifícios, quando nós fomos filmados, né, num posto de gasolina. A média hoje é mais de 50 filmagens por dia. Isso na rua, na parte externa. Então nós estamos, a partir do momento que você consegue, com essas filmagens, passar a identificar cada uma das pessoas, esses dados estão alimentando essas bases que é o Big Data, que são gerenciados por esses algoritmos de inteligência artificial. Alguns impactos dessa revolução é a customização total. Nós vamos ter um produto diferente para cada cliente. E teremos também a contínua substituição do trabalho humano por equipamentos automáticos, onde aquilo é possível. Ninguém mais, por exemplo, trabalha com solda de automóveis. A cada robô que entra numa indústria para substituir soldadores, são 14 ou 15 soldadores que são trocados por um robô que faz uma solda de automóvel muito melhor. E nenhum de nós aqui gostaria de comprar um carro cujo padrão de solda seja feito por humanos.
e também o deslocamento do trabalho humano para atividades que exijam criatividade. Essa é que é a nossa grande vantagem, a criatividade. Nesta trajetória, a qualidade também evoluiu. Ela evoluiu de uma primeira era, isso aqui é uma classificação de Garvin, que é aceita no mundo inteiro, é uma primeira era de inspeção do produto, depois controle do processo, garantia da qualidade com o surgimento das normas em 87, gestão estratégica da qualidade, e hoje já se fala uma qualidade holística. E qualidade hoje não é mais aquela qualidade de produto, entende-se qualidade como sinônimo de excelência na gestão. Mas, nesta trajetória, estão acontecendo alguns problemas, como, por exemplo, a temperatura média da superfície da Terra subiu mais de 1,5 graus. O dióxido de carbono, que em 1958 era 315 partes por milhão, já está em 2007, já está em 406 partes por milhão. Nós temos distribuído hoje nos oceanos 5,25 trilhões de pedaços de plástico. Para isso, para enfrentar, para continuarmos evoluindo, nós vamos ter, então, que buscar conhecimento. O que é conhecimento? Tomei a liberdade de colocar uma pequena definição. Informações interrelacionadas que, separadamente, têm um menor valor qualitativo. E você armazena esse conhecimento através de experiência ou aprendizagem, ou seja, conhecimento a posteriori, ou então por introspecção, quando você próprio gera o conhecimento, que é o conhecimento a priori. Este conhecimento é um ativo importante para as organizações. E nós percebemos que algumas organizações não dão a real dimensão, a real importância por aquele ativo. Muitas vezes porque eles não fazem parte da linha de lucros daquela empresa. É importante nós retornarmos também rapidamente em Platão, onde ele definia que a doxa é a simples opinião, o aparente que pode ignorar a realidade. Ao contrário da doxa, nós temos a episteme, que é o conhecimento necessariamente verdadeiro, a realidade das coisas. O que a gente observa em algumas organizações é que tem muita doxa e pouco conhecimento verdadeiro. É uma focaiada que eu vou te contar. O que nós temos que fazer é focar na episteme e tirar das nossas organizações o achismo, que não está gerando nenhum valor para aquela organização. Para identificar esse conhecimento, nós temos que realizar um diagnóstico. Quais são os nossos conhecimentos críticos? O que a gente precisa de saber que é crítico para a organização? Aquele que impacta a execução da estratégia. E se você dominar, você reduz o seu risco. E se você perder, ele é difícil de ser recuperado. E qual é o nível existente de domínio na organização de cada conhecimento? Os especialistas definem conhecimento dominado e não dominado, e conhecimento crítico e conhecimento não crítico. O conhecimento que é crítico e é dominado, você tem que preservar, e mais importante também, você tem que proteger. É a sua tecnologia, é o seu know-how de fazer aquelas coisas, é aquilo que te impele para frente, e muitas vezes aquilo que te caracteriza como organização. O conhecimento não crítico, que é dominado, você preserva, e muitas vezes você compartilha com seus clientes, você compartilha com a comunidade, e tudo mais. O grande problema que nós temos é o conhecimento crítico que não é dominado. Se nós queremos nos reinventar como organização, nós temos que buscar esse conhecimento não dominado intensamente, porque é a busca desse conhecimento que nos diferencia como organização. E quando eu falo em organização, não é apenas um conjunto de pessoas. Nós também, cada um de nós, como organização independente, que temos uma imagem, que temos um conhecimento e que queremos fazer um bom serviço para a comunidade.
O conhecimento não dominado e não crítico, você apenas mantém contato com aquelas fontes de conhecimento. Temos que desenvolver programas de capacitação e pesquisa. Você tem que estabelecer comunidades de boas práticas para criar e disseminar e aplicar conhecimentos. E temos que manter um programa de benchmarking interno e externo. E muitas vezes as pessoas entendem que benchmarking é apenas aquilo que nós fazemos com outras organizações. Quando o benchmarking mais fácil de fazer é quando nós comparamos unidades diferentes da mesma organização. Nós temos muito que aprender com nós mesmos, mas infelizmente, devido ao entrechoque, geralmente, de egos, que varia de uma organização para organização, as pessoas muitas vezes buscam benchmark externo, ao invés de aprender dentro da organização. Nós temos muito que aprender com as pessoas com quem nós trabalhamos. Isso foi um dos objetos da palestra que nos antecedeu. Consolidar as lições aprendidas, porque se aquilo já foi aprendido, não é necessário nós realizarmos o mesmo erro novamente. E sempre devemos ter programas geradores de ideias. Dentro dos programas geradores de ideias, eu até tomaria a liberdade de recomendar, em vez do benchmarking, há uma outra técnica, que é o benchmarking, que nós chamamos de benchmarking estruturado, que é a técnica de grupo nominal. Ela tem se revelado como técnica geradora de ideias, ela tem se revelado melhor do que o benchmarking. Para administrar, nós temos que coordenar a memória da organização, manter um sistema de informações e estabelecer o ponto ótimo de divulgação. A memória é o que fizemos para chegar até aqui. Nós temos já todo um cabedal de conhecimentos que precisa ser preservado. Temos que ter um sistema de informações para relacionar pessoas e conhecimento. Quem sabe fazer o quê? É o famoso mapa de competências. E qual é o ponto ótimo de divulgação do conhecimento? Quantas pessoas precisam saber disso? Porque nós percebemos em algumas organizações o que se chama de sobretreinamento. Na ânsia de treinar as pessoas, você treina mais pessoas do que a organização precisa. Isso não faz sentido, é jogar dinheiro fora. Ainda, temos que elaborar um plano para prevenir perda de conhecimento e controlar o acesso ao conhecimento crítico. Este plano para prevenir perda, a resposta à pergunta, quem substitui quem? Nós sempre temos que ter um processo de substituição para nos apoiar em escala de férias, para nos apoiar em aposentadoria. E o acesso ao conhecimento crítico. Quem deve saber disso? Isso é muito importante para as organizações. É um dos motivos que, até hoje, a Coca não conseguiu, fazer o sabor do Guaraná Antártica. O conhecimento está na rede. Grande parte desse conhecimento que não é crítico está na rede. O que existe hoje de cursos gratuitos na rede de universidades de primeira linha é impressionante. Mas o que acontece é que o Brasil ainda está pouco interligado. Apesar de alguns dados falarem que o Brasil, de pesquisas internas do Brasil, isso dizer que o Brasil está evoluindo, quando nós comparamos os relatórios internacionais, o Brasil é, em termos de áreas urbanas, nessa relação de países, o que está menos interligado à internet. Para construir esse conhecimento na era digital, antes nós fazíamos uma escola tradicional. Era chamada educação linear, professor ou aluno. O aluno ouvia o professor era o dono da verdade. Em termos organizacionais, o professor era o chefe. E a liderança ditava o que seria ensinado. Hoje, a educação está em rede. Você não tem mais só escola, você tem internet. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula,
relativamente pouco tempo, depois que eu me aposentei, a minha apostila era grossa. E aos poucos eu fui diminuindo a apostila, porque eu percebi que, em vez do conhecimento estar limitado naquilo que eu achava que era verdadeiro e que eu colocava numa Bíblia, que era a minha apostila de sala de aula, é muito mais importante para os alunos, é muito mais importante para a sociedade, que eu os instrumentalize na internet para que eles mesmos busquem o seu conhecimento, eles façam a construção do seu conhecimento. Com isso, o professor passa a ser um educador aprendiz, um líder. E o problema, entre aspas, é que a liderança tem mais dificuldade para influir no processo de aprendizagem. Porque em sala de aula hoje, antes você falava alguma coisa, o aluno dava como verdadeiro. Você hoje fala alguma coisa em sala de aula, claro, naturalmente nos cursos de pós-graduação. Ô professor, eu estou aqui acessando um site aqui, mas ele tem uma opinião diferente da sua. Então nós, como professores, já devemos ter acessado para formar opiniões mais sólidas do que aquelas opiniões estigmatizadas que constavam nas apostilas de antigamente. Cada um de nós, então, tem autonomia para construir o seu conhecimento, para o bem ou para o mal. Hoje, o dono da verdade não é mais o professor. Hoje, o dono da verdade é o Dr. Google. E a gente observa que eu acredito que grande parte de nós também fazemos isso. Buscar informações na internet sobre a saúde. Quando nós vamos fazer uma consulta médica, antes o médico também era dono da verdade. Hoje, você já leva para o consultório médico uma série de informações para questionar de uma forma positiva. Não estou questionando a competência, mas você está muito mais informado sobre aquilo que você diz respeito à saúde. Isso está evoluindo de uma forma impressionante, principalmente no que diz respeito à saúde. Esse conhecimento está gerando inovação. Essa inovação está associada ao desejo de mudar para melhor. E para isso nós precisamos de empreendedorismo. Isso é o melhor antídoto para a estagnação. E a exploração com sucesso de novas ideias é o que nós chamamos de inovação. A criação de produtos e serviços que tornem a vida melhor. Sejam vacinas, seja uma nova forma de fazer algo. Essa inovação está exigindo também mudanças mudanças das organizações. Melhoria dos processos, capacitação de colaboradores, busca por resultados e redefinição da estratégia, era o foco da gestão tradicional da mudança. As mudanças, antigamente, tinham esses focos, processos, colaborador, vamos melhorar processos, vamos fazer a capacitação, vamos buscar resultados, vamos redefinir a estratégia. Mas os especialistas começaram a perguntar, por que nós estamos fazendo a coisa certa? Por que algumas mudanças falham? Porque a chave para a transformação é a cultura. Aquilo não está envolvendo a cultura da organização. Para que a mudança organizacional seja efetiva, antes você tem que mudar a cultura. Se não mudar a cultura, qual é o risco de voltar ao que era antes? Cultura, existem várias definições técnicas de cultura, mas a que eu gosto mais é tudo aquilo que não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo sabe que tem que seguir. Não tem procedimento, não tem nada. É aquilo que está no sangue, é aquilo que a gente veste quando coloca o uniforme. É a cultura daquela organização. Para uma mudança completa, nós precisamos de visão, habilidade, estímulo, recursos e plano. Isso é mudança. Se não tiver visão, gera uma confusão. Você pode ter habilidade, estímulo, você pode ter tudo, mas vai ficar confuso. Se você não tiver habilidade, gera ansiedade. Eu não estou preparado, eu não tenho habilidade para fazer aquilo. Se não tiver estímulo, é resistência. As pessoas só mudam se entendem que a mudança é boa para elas. Podem faltar recursos, aí é frustração. Queremos fazer a mudança, mas não temos recursos para fazê-la. E pode faltar o plano também.
Isso aí começa errado. Uma mudança começa na cultura e tem que ter visão, habilidade, estímulo, recursos e plano. Entretanto, tudo começa com a liderança. E hoje nós temos 4 pontos para essa nova revolução que está acontecendo, para você construir uma cultura de inovação na sua organização. Aceitar a diversidade, experiências diferenciadas, isso amplia o potencial da organização para conquistar inovações. Em todas as organizações, de uma maneira geral, quando você faz aqueles testes de equipes, aqueles testes dos 8 pontos de equipe, a gente sempre observa que o ponto onde as equipes estão precisando melhorar para se transformar em equipes de altos empenhos é no aceitar a diversidade. Porque é, aspas, mais fácil você se relacionar com pessoas mais afetas a você, em todos os sentidos. Mas você aprende menos. E o nosso objetivo hoje é aprender cada vez mais. Temos que encorajar o diálogo. Diálogo aberto só ocorre quando as pessoas se sentem confortáveis umas com as outras. Temos que permitir o erro controlado, porque não há criação sem erro. Também não vamos, para fazer um teste, afundar uns 3 navios, não faz sentido. Tem que ser um erro controlado. Desafie as regras com responsabilidade. Regulamentos devem ser seguidos, mas eles podem ser questionados. Questionar um status quo, questionar uma situação vigente e muitas vezes onipresente, é o início de um processo de mudança, é o início de um processo criativo, é o início de um processo de inovação. Por isso que eu gosto muito dessa frase: o lugar mais seguro para um navio é o porto, mas ele não foi feito para ficar no porto. A maior ameaça à inovação, segundo a Gartner, é uma cultura organizacional que não permite a possibilidade de um fracasso e não aceita ideias de fora, ou então simplesmente ela não pode mudar. Então ela vai ficando para trás. Olha que uma ameaça à criatividade, eu não sei se acontece aqui, mas acontece em algumas organizações. Alguém tem uma ideia e o chefe fala assim: ideia analisada e aprovada. Já que você é o autor da ideia, é sua função implantá-la. Conclusão de quem propôs a ideia: nunca mais apresento outra ideia. Estou apenas arrumando mais trabalho. Para que eu vou ser criativo? Não faz sentido eu ser criativo. Eu gosto também dessa... Eu apoio qualquer mudança desde que eu não precise mudar. E também tem aqui essa pergunta. Alguém faz a pergunta para você: por que não pode? Aí você, do alto, da sua cadeia funcional, você dá uma resposta criativa. Por que não pode? Então as coisas não evoluem, Outro dia eu estava conversando com um taxista. Ele falou assim, porque é muito bom conversar com o taxista, que eles têm uma visão de mundo e conversam com tantas pessoas diferentes, que a gente sempre aprende alguma coisa. Ele falou que o Uber está atrapalhando meus negócios. Eu perguntei para ele se ele gosta de música, se tem comprado CDs. Ele falou: ninguém mais compra CD porque todo mundo baixa música grátis na internet. A primeira conclusão é que não adianta ficar a favor da inovação quando ela é boa, no caso do taxista, e contra quando ela é ruim para nós. E a segunda conclusão: não adianta brigar com a inovação, não adianta brigar com a mudança. De uma forma ou de outra, teremos que nos adaptar a ela. Lembrem-se que há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, vai ter um telefone aí, que você vai poder levá-lo para qualquer lugar. Teve gente que falou, isso é fato. Não vai dar certo. Olha o tamanho do fio. Imaginem como seria embaralhado os fios, Porque nós estávamos ainda com a mentalidade que telefone tem que ter fio, O relógio digital foi inventado na Suíça, mas acontece que ele não foi feito lá porque simplesmente ele não tinha ponteiro. Então não era relógio.
E eu pergunto se nós vamos resistir a uma futura inovação, que é o implante inteligente. Nós já temos implantes cocleares, né? Para audição e tudo mais. No futuro, nós vamos resistir ao implante inteligente? Se você não acredita, talvez seja aqueles que não acreditavam que hoje todos teriam um telefone no bolso, que fala, paga a conta, tira foto, acessa a internet. Daqui a 15, 20 anos, a partir da primeira pessoa que tiver um implante, vai todo mundo achar que ele é doido. 10 anos depois, já vai estar todo mundo falando que o meu é uma geração 5 e eu estou louco para comprar o implante geração 6, porque todo mundo vai acabar tendo um implante. A Bloomberg, ela fez este ranking de inovação em 2015, é o mais recente. E o objetivo dela é fornecer informações a todos os países para as suas organizações, para ver como estão as outras, para absorver e adaptar as experiências comprovadas de sucesso. Foram analisadas informações de mais de 200 países. Utilizaram 8 métricas diferentes, 69 países possuem informações sobre as 6 métricas. Eles criaram o ranking dos 50 países para compor esse ranking da inovação. Na primeira métrica, é o percentual de despesas com pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB daquele país. Aqui estão os 5 primeiros: Coreia, Israel, Finlândia, Suécia e Japão. O destaque é que a Samsung está investindo mais de 10 bilhões ao ano em pesquisa e desenvolvimento. E a Coreia do Sul, em 1957, logo depois da guerra, se bem que continua em guerra ainda oficialmente, né, formalmente, o PIB per capita era semelhante à Gana. Mas eu tenho um filho de um amigo meu que foi fazer aquele Ciências Sem Fronteiras, que para a maioria das pessoas virou Turismo Sem Fronteiras. Ele desistiu, ele resolveu ir para a Coreia do Sul. E lá ele chegou assim meio com problema de saber que horas que era o horário, né? 12 horas, 13 horas de diferença. Então ele falou o seguinte: para melhor me adaptar, eu vou lá na biblioteca da universidade para ver onde é a biblioteca, para aprender um pouco sobre o campus que eu vou estudar. Então ele foi lá no domingo, se antecipando o início das aulas. Quando ele chegou lá na biblioteca, não tinha lugar para sentar. Ele levou um susto tão grande, como ele estava com problema de fuso horário, ele achou que fosse segunda-feira, mas não era domingo. Não tinha lugar para sentar. Esse é o filho de um amigo professor meu que comentou isso. A segunda métrica é a inovação na fabricação. Qual o valor adicionado per capita? E isso, devido à sua indústria farmacêutica, a Suíça está liderando este ranking. A terceira métrica é o percentual de companhias de alta tecnologia em relação ao total mundial. Pelo seu gigantismo, das 10 maiores companhias de alta tecnologia, 9 estão nos Estados Unidos e 1 está na China. A quarta métrica é o percentual da população com educação superior. E nas últimas posições estão o Paquistão, nessa ordem, o Paquistão, o Quênia, o Brasil e a Indonésia. Claro que não envolveu Somália, não envolveu o Sudão do Sul, mas naqueles países que foram pesquisados. E a conclusão é que a educação é necessária para a inovação, mas não é suficiente. Na quinta métrica, é o percentual de pesquisadores em relação à produção. E a Finlândia hoje já ocupa o primeiro lugar, com a indústria de games. Depois vem a Islândia, que está muito forte em genética, a Dinamarca com os fármacos, Israel desenvolvendo software impressionantemente, e Singapura, uma nova meca de eletrônicos. E por fim, o percentual de patentes em relação à população. E todos afirmam que tem que ter um sistema de patentes para proteger e encorajar a inventividade. Mas muitas vezes, em alguns países, demora tanto você conseguir a patente, que quando você consegue a patente, já tem um outro produto novo. Então, não faz sentido eu desenvolver. Alguns desenvolvedores vão para outros países fazer o patenteamento.
O ranking geral deste Bloomberg, que aceito no mundo todo, coloca Coreia do Sul em primeiro lugar, o Japão em segundo, Alemanha, Finlândia, Israel, Estados Unidos, Suécia, Singapura, França, Reino Unido, Dinamarca ocupa o 11º lugar, a Holanda está em 20º, a Irlanda, China, Espanha, Polônia, Eslovênia, Malásia, Portugal em 30º lugar, a Tchequia é o novo nome da República Tcheca, né? A Tchequia está em 31º, Turquia... Vocês estão sentindo falta, esperando alguém, não? Vai chegar. A Islândia, a Romênia, a Sérvia, vocês estão observando que países, né, até certo ponto, recém-formados, estão com um grau de inovação impressionante. Letônia, Eslováquia, Lituânia, Tunísia, Malta, chegamos. A grande vantagem é que nós estamos na frente da Argentina. Ou seja, estamos liderando a América do Sul, não sei se vocês perceberam, né? Nós temos que... Não adianta nós ficarmos nos comparando respeitosamente, não adianta nós nos ficarmos comparando aos países da América do Sul, de uma forma respeitosa. Nós queremos ser nação de primeiro mundo. Ou eu estou errado? É nossa obrigação, a obrigação das nossas organizações, sejam públicas, sejam privadas, é nossa obrigação, como pessoas, como cidadãos conscientes, elevar esse ranking do Brasil. Não é na marra, não. É trabalhando, é estudando, é fomentando o conhecimento. É assim que nós vamos conseguir. Agora, inovação surge em qualquer lugar. A Amazon veio de uma garagem. A Apple, uma garagem. A Disney, o Walt Disney, começou numa garagem. Google numa garagem. Tudo é garagem. Aí eu cheguei a uma conclusão. O que está faltando no Brasil é garagem. Não é política pública, não é nada, não. Nós temos que construir a garagem. Para sair daquele ranking lá, está faltando garagem. Então nós temos que colocar um programa, né, de construção de garagens para a inovação brasileira. Vai ter até sigla. Para termos conhecimento, para termos inovação, é preciso liderança. Se a liderança não quiser, ela enrola e não tem. Líder tem que estar presente. Líder tem que dar o exemplo. Líder tem que abraçar a causa. Ou como disse o Joaquim Marcos Lisboa, sou marinheiro e outra coisa eu não quero ser. Eu gosto muito de Peter Drucker. Então vamos lembrar rapidamente, até vai pegar gancho na palestra anterior, os ensinamentos de Drucker. Uma pessoa pode fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso de qualquer organização. Você pode ser essa pessoa tornando-se um líder. A grande maioria das pessoas se tornam profissionais de sucesso apenas através da ajuda de outros. É por isso que nós temos que nos apoiar e temos que construir equipes multifuncionais, nos apoiar para crescermos como pessoas e crescermos como organização. Você não precisa ser um gerente para ser líder. Você não precisa esperar ser promovido. Levanta a mão e se oferece para liderar. A essência da liderança é muito simples. Ajudar as pessoas a realizar todo o seu potencial e alcançar as metas organizacionais. É isso que o palestrante anterior comentou. Por fim, a boa liderança não depende de bons negócios ou condições de trabalho agradáveis. Sua capacidade, a capacidade do líder de motivar as pessoas e a realizar o máximo é independente desses fatores. Temos aqui agora esse professor Subir Rangan, do INSEAD e também da nossa FDC. Ele diz que em tempos de crescimento do acesso à informação, que nós estamos assim hoje, e da conscientização de todos, não existe mais aquela verdade absoluta. O que nós temos que fazer como líderes? Primeiro,
construir confiança. O líder tem que ser confiável, porque você não compra confiança. Se não adianta você ir lá ali na venda, ali, né? Ali na loja de souvenir e falar, me dá 500 gramas de confiança. Não tem para vender. Estruturar uma economia voltada ao bem-estar da sociedade e praticar a liderança tridimensional, que muitas organizações já estão fazendo. Mas ele consolidou esse termo. Porque a liderança tradicional visava o foco no conforto. Eu trabalho para dar conforto, para crescer, para dar conforto à minha família. E trabalho também, focava o foco na carreira. Eu quero crescer na minha carreira. A liderança tridimensional de Rangan cria um terceiro foco, que é o foco da liderança no setor público. Eu tenho que aliar o meu foco particular de líder com o meu foco profissional de líder e com o meu foco público. Não adianta mais eu ficar olhando apenas para mim mesmo, não adianta mais eu ficar olhando apenas para a organização que eu represento, nela querendo crescer. Eu tenho que ter uma participação pública. Essa liderança na era digital é mais difícil, porque não é uma época de verdades absolutas. Você tem que manter sereno para conduzir sua equipe, tem que compreender as tendências e impactos das novas tecnologias, tem que utilizar para se comunicar rapidamente, e comunicação rápida, nós temos um grande exemplo. Para o bem ou para o mal, o Trump, ele está se comunicando, né? E esse futuro das organizações, como é que funciona isso? O dinheiro está se tornando obsoleto. Já tem banco na Suécia que não aceita papel moeda. É só no cartão. Ou então no relógio, ou então no celular. Está mudando também o conceito de trabalho. Home office, trabalho colaborativo, trabalho remoto. Muitas vezes por causa do problema do trânsito. E há uma redução do emprego formal. Porque com mais empreendedorismo, nós vamos ter menos emprego formal. E qual a previsão de demanda até 2015? As profissões que estão crescendo é engenharia, computação, negócio, finanças, vendas e assemelhados. O que está tendo menos crescimento negativo é a instalação e manutenção, a construção, a arte, o entretenimento e, principalmente, escritório e automação. Tudo isso, e a administração, tudo isso está sendo automatizado. Essa mudança no conceito do trabalho poderá gerar em algumas funções profissionais que são menos propensos a erros, que executam movimentos rápidos, que não tiram férias, que não engravidam, que não têm cargo trabalhista, não reclama da função, não precisa de descanso e não adoece. É a robotização, né? Ou seja, aquelas tarefas repetitivas, não criativas, estão sendo cada vez mais substituídas por robôs. Há uma mudança também no conceito de comunicação, desde o papiro, desde a carta, o jornal, até chegarmos hoje na internet. Há uma mudança também no conceito de distância. O que é distância hoje? Eu posso conversar no meu telefone, por Skype ou por que for, eu posso conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Hoje, o que nós estamos verificando, a única coisa que está distante é a aposentadoria. Mudança no conceito de dinheiro, mudança no conceito de trabalho, conceito de comunicação, mudança no conceito de distância. Mudança no conceito de toda mudança possui um risco associado. E tem até o risco positivo. Nós trabalhamos muito, sempre pensamos, risco é coisa negativa. Mas nós temos que nos preparar também para o risco positivo. Ou seja, qual seria a velocidade de reação da minha organização frente a uma nova e positiva demanda? Imagina que amanhã está liberado todo o dinheiro para nós construirmos o sistema da Amazônia Azul. Com a nossa capacidade, estou dando um exemplo que certamente não é o melhor exemplo, com a nossa capacidade de reação como organização a essa demanda.
Até que ponto minha organização está preparada para desenvolver um novo grande projeto? Enquanto você não tem recurso, vamos desenvolvendo conhecimento. Vamos estudando, vamos pesquisando, vamos trocando ideias, vamos construindo relacionamentos. Mas os problemas continuam. E isso vai merecer sempre nossa atenção, vai merecer sempre nossa ação. A ONU colocou 17 objetivos para transformar o mundo. A ONU também colocou os 10 princípios do Pacto Global: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. As organizações devem mudar por causa disso? Nós temos que ter essa contribuição social. Nós temos que acompanhar a velocidade da transformação. Nós temos que se preparar para receber uma nova geração de pessoas, os millennials. Nós temos que ter atividade para os nossos tempos. E temos que reavaliar a nossa postura para todas as partes interessadas. E para isso é preciso ter muito equilíbrio. O mundo hoje, ele não é mais linear. Nós temos que ter muito equilíbrio. Porque se não houver mudança, se não houver melhoria, se não houver inovação, tudo está em contínua mutação. Tudo está evoluindo. As nossas organizações, nós como pessoas, etc. Se você fica parado, não quer dizer que você não está no mesmo ponto. Ficar parado é piorar. É por isso que nós criamos esse princípio de pioria contínua. Tudo que não melhora, piora. E tem organização que não está melhorando. Ela está piorando, entrou em processo de pioria contínua. Está paradona. E agora chegou a melhor parte da palestra, que é o seu final. Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Gostaria de fazer, então, rapidamente, as impressões de um cidadão, no caso eu, sobre essa casa hoje que me recebe tão bem. É uma organização confiável e, como já dissemos, confiança não se compra. Eu vejo uma equipe competente, engajada e disciplinada. E a palavra é cafangoria. Aprendi essa hoje aqui. Cafangoria. Né? Com a Kênia. A Kênia está aí? Você não estava? Aprendi com a Kênia o que é cafangoria. Né? Se não souberem, pergunta para a Kênia, né? Para a tenente Kênia, ela vai explicar para vocês o que é cafangoria. Agradeço a Kênia, ao evangelista também, que gentilmente tem nos acompanhado, ao Abraão, que explicou sobre o processo do submarino, e também ao Lustosa, Célio Marinheiros, que tem nos conduzido por essa cidade maravilhosa. Temos que desenvolver pacificamente, outra coisa que nós vemos é o desenvolvimento da utilização pacífica da energia nuclear, um reforço positivo que a Marinha traz à imagem do Brasil, e nós estamos precisando desse reforço positivo, e o apoio ao esporte através da incorporação de atletas. É impressionante quando a gente vê a quantidade de atletas hoje da Marinha e a quantidade de atletas hoje no seu todo das Forças Armadas também. Um rápido comentário sobre o programa Noturno, programa Netuno. Eu fiquei surpreso com o trabalho que vocês já estão realizando. Eu tive que, inclusive, mudar a minha culpa de vocês ao trabalhar no final de semana. Porque eu tive que mudar um pouco da apresentação para chover menos no molhado. Porque em nossas atividades, a gente tem que sempre se preocupar em fazer sempre o melhor. Fizemos hoje o melhor possível, mas com a experiência adquirida, temos a certeza que já podemos fazer melhor. E por fim, eu não sei se vocês já conhecem o agradecimento e a análise que o professor Sampaio da Nova fez. É a gratidão, segundo o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Ele diz nesse tratado que você tem 3 níveis de gratidão. O primeiro nível é o nível superficial. É o reconhecimento intelectual, cerebral. O segundo nível é agradecer, é dar graças a alguém. Eu lhe dou uma graça por aquilo que você fez para nós. E o terceiro é quando você se sente vinculado, você se sente comprometido com essas pessoas. Isso diz São Tomás. Agora observemos o que o professor Sampaio da Nova falou. Em inglês é thank you. Zudanken. É o agradecimento mais superficial e típico, inclusive, da cultura desses países. Merci, grazie,
É nível intermediário. Eu lhe dou a graça, eu lhe dou a mercê, porque eu estou lhe devendo alguma coisa. E o terceiro nível é o do português. Das línguas que o professor conhece, ele conhece muito mais do que eu, é o obrigado. É o nível mais profundo de gratidão. É você ficar comprometido ao diálogo. É você ficar obrigado perante as pessoas. E é nesse sentido que eu lhes digo, sejam felizes e muito obrigado.